Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Ainda foram alguns livros, foram 6. Eu estou a contar aqui com um livro que acabou por se esticar bastante para novembro. No entanto, a culpa foi minha porque durante uma semana praticamente não li e portanto eu estou a contá-lo ainda em outubro, uma vez que li 2/3 do livro ainda durante o mês de outubro. E portanto eu vou passar a mostrar-vos os livros, foram leituras muito boas, foi um mês fantástico a nível de leituras. E portanto eu vou passar a falar sobre os livros. O primeiro livro foi o Já Sou Normal, de Holly Bourne. O ano passado eu li Isto Só Acontece nos Filmes. Houve pequenas coisas que eu achei que tinham sido um bocadinho forçadas, um bocadinho pouco orgânicas, e este livro, apesar de ter sido escrito antes, se não me engano, acaba por fazer as coisas de forma muito mais orgânica. A autora tem uma veia bastante feminista e de sororidade, e isso é uma coisa que acaba por se destacar neste livro, mas de forma extremamente orgânica, porque estamos a falar de um grupo de raparigas que se falam entre elas, que partilham as coisas que vão acontecendo, as expectativas delas e por aí fora. Neste livro nós temos a história da Ivy. A Ivy sofre de transtorno obsessivo-compulsivo e portanto nós temos aqui uma adolescente que está a ser medicada e que teve uma crise muito grande no passado que fez com que ela saísse da escola, e vamos vendo como ela vai deixando a medicação aos poucos. Da minha perspectiva foi um pouco rápido e a história acaba por dar para perceber que efetivamente foi um desmame bastante rápido de medicamentos. E a Ivy está a tentar sentir-se como uma adolescente normal. Agora, o que é uma adolescente normal? Acho que ninguém é normal. Na realidade, na minha perspectiva, ninguém é normal. Todos nós temos pequenas particularidades que acabam por fazer com que sejamos diferentes de todos os outros. Mesmo que conheçamos alguém que seja muito parecido, vão haver sempre coisas diferentes. A maneira como reagimos às coisas, a nossa história pessoal acaba por interferir nisso. E a Ivy está prestes a descobrir que talvez normal não seja exatamente aquilo que ela quer ser. E nós vemos aqui então as lutas da Ivy para voltar à escola, para uma escola nova, fazer amigos, que é uma coisa na qual ela tem dificuldade, até porque ela tem muito medo que as pessoas descubram que ela que é maluquinha, no fundo é aquilo que ela acha. Não conhece mais ninguém que tenha tido esse distúrbio, acaba por se sentir diferente e sentir que a qualquer momento pode quebrar, e enquanto está medicada isso é uma coisa que está bastante controlada, mas à medida que a medicação vai ficando com uma dosagem menor, ela acaba por sentir que vai perdendo um pouco o controle da vida dela. É um livro que eu gostei muito de ler, é um livro que acho que mostra muito do que é ser adolescente e acharmos que estamos sós no mundo e sentir que há certas coisas que nós não podemos dizer porque ninguém vai compreender, mas a diferença que um grupo de amigos, efetivamente um bom grupo de amigos, pode fazer é simplesmente enorme, e eu gostei muito de ler este livro, mais até do que o Isto Só Acontece nos Filmes, porque lá está muito mais orgânica a forma como algumas temáticas são abordadas neste livro. O segundo livro que li em outubro foi o Under the Whispering Door, do DJ Clune, e eu tinha lido o House in the Cerulean Sea no início do ano, no início mais ou menos a meio, tinha adorado, e quando vi que este livro estava em pré-venda, eu pensei que tinha mesmo de vir, e efetivamente eu ainda comprei em pré-venda. É muito raro comprar livros em pré-venda, e este livro assim que chegou foi lido e eu gostei imenso. A história é completamente diferente da história do House in the Cerulean Sea, apesar de haver certas coisas que acabam por estar presentes porque têm a ver com a escrita do autor. O tipo de humor que está aqui é o tipo de humor que está no outro livro. Há algumas personagens que sabem um pouco mais, têm uma aura mais sábia de quem já viveu mais ou de quem já experienciou mais coisas ou encontrou mais pessoas. E portanto nós aqui acompanhamos o Wallace. O Wallace não era uma pessoa muito simpática quando estava vivo, e quando ele morre tem alguma dificuldade em aceitar o facto de que está morto. E ele acaba por ser levado até uma casa de chá, e nessa casa de chá ele vai passar alguns dias a preparar-se para o que vem depois. Vai acabar por conhecer personagens que fazem ver que, apesar de ele ter sido uma má pessoa, porque foi um bocadinho má pessoa quando estava vivo, isso não significa que não se possa redimir. E portanto, apesar de ter feito algumas coisas que não eram muito boas, talvez isso tenha vindo de um sítio que até não era assim tão mau quanto isso, e até tinha um fundo de algo melhor. No entanto, ele vai acabar por passar muito tempo a debater-se com ele próprio, com o facto de ninguém em vida sentir a falta dele, que é triste, é bastante triste, e este livro acaba por nos mostrar então que estamos sempre a tempo de encontrar uma família
e de encontrar pessoas que se preocupam connosco, mesmo que isso aconteça depois de morrermos. E é óbvio que isso é fantasioso, não é? Sabemos lá o que é que acontece depois de morrermos, mas gostei muito, muito, muito de ler este livro, gostei muito das personagens, gostei da forma como o luto está presente neste livro, apesar de não ser o luto por alguém que partiu, mas o luto por nós próprios. E eu já disse várias vezes que nós podemos ter vários tipos de luto, não necessariamente porque alguém morreu, mas podemos fazer luto por nós próprios, pela pessoa que fomos, podemos fazer luto por alguém que deixou de estar na nossa vida, por relações que terminaram. Luto é uma coisa que faz parte da vida. Nós estamos cá, perdemos algo e isso acaba por ser algo com o qual nós temos de aprender a lidar. É um livro que eu achei muito, muito bonito, que acabou por me tocar de formas que eu não estava à espera, até porque a história que está aqui não é uma história comum, não só pelo facto de ele estar morto e a fazer esse processo de luto, mas porque a forma como está mencionado, a forma como nós nos perdemos, a forma como ele se relaciona com os outros personagens é extremamente incomum, e se alguém ler este livro vai perceber. Eu acho que é muito... eu não consigo dar mais disto, dizer mais sem dizer demasiado, e portanto leiam este livro se tiverem interesse nestas temáticas. Há aqui uma frase lindíssima que eu agora não sei onde raio está, mas isto tem a ver com chá, com o facto de quando nós vamos à casa de alguém e bebemos uma chávena de chá, somos convidados, é como se nos estivessem a abrir uma porta. A segunda chávena de chá é como se fôssemos já convidados, amigos, e a terceira é família, a terceira chávena de chá é família. E eu tenho várias pessoas na minha vida que já partilharam várias chávenas de chá comigo e eu achei só lindíssimo, porque efetivamente essas pessoas são família. E portanto eu quero muito mais deste autor e basicamente vou querer ler todos os livros dele. O livro seguinte foi Maurice, de E.M. Forster. Este livro, na realidade, está aqui muito por influência do José. Este é um dos livros que o José fala mais, é um dos livros que ele gosta mesmo muito. E quando surgiu a oportunidade de escolher um novo livro para o Clube de Leitura, e houve esta nova edição, que eu adoro esta capa, e por muita sorte minha, que eu ia ler o livro de qualquer maneira, acabou por ser escolhido para o Clube de Leitura de outubro. Portanto, este livro foi escrito entre 1913 e 1914 e fala aqui sobre autodescoberta. E autodescoberta num sentido bastante alargado. Eu poderia dizer que isto é uma forma de, talvez, do autor espiar não será bem a palavra, mas de falar sobre uma temática que na altura em que ele escreveu não era permitido falar. Esta é a história do Maurice, que está a descobrir-se a si próprio, a sua sexualidade. Há certas coisas que ele nunca compreendeu muito relativamente aos rapazes com quem convivia. Ele estava num colégio, havia muitas coisas que ele não faziam muito sentido para ele relativamente às experiências dos amigos. E portanto ele acaba por se começar a descobrir quando vai para outro colégio e conhece outras pessoas que acabam por lhe mostrar que a vida talvez não seja só aquilo que é imposto pela sociedade. No entanto, nós estamos a falar aqui do início do século XX e no Reino Unido havia coisas que eram consideradas um crime. E portanto ele sente aqui algumas dificuldades em descobrir-se a si próprio, e ele está também a tentar encontrar o seu lugar na sociedade, porque ele eventualmente vai ter de ficar com o negócio que o pai já fazia, e portanto nós temos aqui um Maurice a descobrir muitas coisas relativamente a si próprio. É um livro sobre a homossexualidade, é um livro sobre autodescoberta, é um livro sobre pessoas que têm todas as certezas do mundo e pessoas que não têm certezas nenhumas, e a forma como às vezes as pessoas que têm certezas no mundo talvez não tenham assim tantas certezas, e a forma como às vezes nós nos sentimos que não temos certezas e afinal as certezas estão lá. E eu sei que é extremamente confuso o que eu estou a dizer, mas ao mesmo tempo faz todo o sentido, e se vocês lerem este livro vão perceber que nós temos o Maurice que ainda está a tentar descobrir quem é, tem alguma dificuldade em fazê-lo, sabe quais são as expectativas que são criadas para ele, e temos o Clive, que é a personagem que contracena com ele e que tem todas as certezas do mundo há muito tempo que ele sabe quem é. E depois talvez ele não tenha assim tanta certeza e eventualmente acaba por aparecer aqui uma terceira personagem que vai acabar por mostrar certas coisas, certos caminhos que o Maurice não tinha ainda ponderado. É um romance bastante platónico e quando lerem vocês vão compreender. Eu acho que ainda levei algum tempo a perceber o quão platónico este romance é, e ao mesmo tempo é qualquer coisa que
Como eu disse, este livro foi escrito entre 1913 e 1914. Ele só foi publicado em 1970, pronto, na década de 70, depois do autor morrer. E percebemos que poderá haver aqui muito de autobiográfico. Às vezes dá um aperto no coração, há certas coisas que eu não gostei particularmente, aliás, há só uma coisa que eu não gostei particularmente, mas eu tenho noção que isso serve o propósito da história, que é o facto de nós termos aqui dois rapazes que têm famílias que têm algum peso social, e eu compreendo que isso serve a história porque eram pessoas que tinham um certo estatuto a manter e, portanto, isso serve o propósito da história. Eu não vou dizer que não, mas ao mesmo tempo fiquei um bocadinho triste por não ser uma coisa mais comum no sentido de pessoas comuns. Gostei muito de ler este livro. Obrigada ao José por ter falado tanto dele, porque efetivamente era uma leitura que eu acho que é simplesmente fantástica. Leiam este livro porque vale muito a pena. Deixem-se envolver com estas personagens nas suas autodescobertas e é isso. Leiam, acho que vão gostar muito de ler este livro. O livro seguinte é A Very Large Expanse of Sea, da Tahereh Mafi. Foi a minha estreia com a autora, apesar de eu ter os primeiros 3 livros de Shatter Me em casa há anos. Este chegou cá a casa ou no final do ano passado ou no início deste ano, e foi uma leitura que eu gostei imenso de fazer. Este livro acaba por ser muito baseado na história pessoal da autora, mas ela acaba por criar aqui algum contexto para outra personagem, que é a Shireen. E a Shireen é muçulmana, usa um hijab e está numa escola onde isso não é muito comum. Além disso, esta história passa-se um ano depois do 11 de setembro e, portanto, nós temos aqui muito do preconceito que existia relativamente a muçulmanos, muito preconceito que existe relativamente a raparigas que usam hijab. Vemos aqui de que forma um contexto escolar onde existe algum preconceito acaba por influenciar a forma como os personagens se relacionam. A Shireen, no fundo, acaba por se manter bastante afastada porque ela já ouviu coisas muito más e, portanto, também acha que não tem nada em comum com as pessoas da escola, que toda a gente olha para ela de lado, que toda a gente comenta aos cochichos e, portanto, ela não tenta realmente estabelecer pontos com as pessoas da escola. E, portanto, ela talvez tenha uma perspectiva enviesada daquilo que as pessoas acham dela e, no fundo, acaba por criar ela própria essa visão de alguém que é muito inacessível, muito fechado, muito contido. E é muito giro ver esta personagem que tem um mundo interior tão grande e um mundo familiar tão grande e que as outras pessoas veem de uma forma tão fechada, mas ao mesmo tempo será que a veem mesmo dessa forma ou é a perspectiva dela que acha que as pessoas a veem dessa forma? Nós temos aqui uma rapariga a passar pelo secundário que tem gostos particulares. Ela gosta de fazer breakdance, que é uma coisa que a autora fazia quando era adolescente com os irmãos, e portanto é muito giro ver de que forma pequenas brechas se vão criando na forma como ela se vê e a forma como os outros a veem, e como ela acaba por desenvolver aqui as coisas que ela gosta e acaba por se conectar com pessoas que estão fora do círculo dela, e esse círculo vai começando a alargar bocadinho a bocadinho. Há coisas muito boas neste livro, há coisas muito más neste livro, não no sentido da história, mas no sentido em que ainda temos um caminho tão longo a percorrer enquanto sociedade, a nível de preconceito e de exclusão, de racismo, de xenofobia. De certa forma é um livro que nos faz rir muito em certas partes e há outras que nos deixam com o coração extremamente apertado. É um livro que eu acho que devia de ser traduzido para português, porque acho que é daquelas coisas que todos os adolescentes deviam ler. É um livro fantástico e, portanto, fica aqui a minha sugestão de que vão ler este livro, que é qualquer coisa. Depois do A Very Large Expanse of Sea, eu li All the Bad Apples, de Moira Foley Doyle. Este livro acabou por me apanhar completamente surpresa, porque eu estava à espera que fosse um livro YA, que efetivamente é, de certa forma, e estava à espera de encontrar aqui bruxas e maldições familiares, que de certa forma tem, mas não como eu estava à espera. Este livro acaba por mostrar aqui uma família de 3 irmãs, maioritariamente as 3 irmãs. A personagem que nós seguimos é a irmã mais nova e ela está a tentar encontrar a irmã do meio, que desapareceu subitamente, toda a gente a dá como morta, mas ela acha que não, que a irmã não morreu e, portanto, tem mesmo de encontrar. Eu tenho de ler aqui uma parte porque é só fantástico. This will be really embarrassing, I kept saying to anybody who would listen, when Mandy shows up at the door in a week or two. E eu achei este
prólogo, porque este primeiro capítulo é uma coisa tão pequenina. Eu achei isto tão hilariante, que é, ok, estamos num funeral e a irmã mais nova está a dizer isto vai ser tão embaraçoso quando ela aparecer daqui uma semana ou duas, nós estamos aqui a fazer um alarido tão grande dela ter morrido, mas quando ela aparecer vamos todos perceber que fomos tão parvos. E portanto, nós temos aqui uma personagem, aliás temos duas personagens que acreditam que a família está amaldiçoada e que todas as pessoas que acabam por sair fora da caixa, ou seja, que fazem aquilo que a sociedade não espera delas, que acaba por trazer uma maldição para si própria. E elas têm aqui algumas coisas que é 3 instantes em que as moiras acabam por vir ter com elas como um presságio de que algo vai correr mal. E nós vamos acompanhar aqui esta personagem enquanto está à procura da irmã do meio e ao mesmo tempo vai descobrindo a história da família. E é a história da família que é extremamente interessante neste livro, porque nós vamos ver o porquê desta maldição, se é efetivamente uma maldição e o porquê de acharem que estão amaldiçoados. E efetivamente temos aqui uma história da Irlanda dos últimos 150 anos, mais coisa menos coisa, e vamos vendo de que forma a Irlanda é um país que só muito recentemente está a começar a evoluir a nível de religião e a nível social e cultural para coisas que são um pouco diferentes. E nós vamos ter aqui muitas coisas em que vamos perceber que aquilo que a personagem está a considerar que é uma maçã podre, que no fundo é o nome do livro, é uma maçã podre. Portanto, as maçãs podres da história, porque é que elas eram consideradas assim tão más? O que é que elas fizeram? O que é que efetivamente aconteceu para além daquilo que as pessoas achavam que tinha acontecido? E nós vamos vendo aqui o que é que acontece quando há uma gravidez fora do casamento, ou quando uma criança nasce fora do casamento, ou quando alguém da família era homossexual e de que forma a sociedade acaba por excluir essas pessoas. E eu achei extremamente interessante, o livro é muito bom, muito para lá daquilo que eu tinha imaginado que este livro seria, apanhou-me completamente de surpresa, deu-me um murro no estômago, é qualquer coisa que eu gostei mesmo muito de ler. E no final a autora faz aqui uma pequena nota sobre a história e diz que, por exemplo, há muitas coisas, principalmente a nível de homossexualidade, que só deixaram de ser crime em 2019. E isto é impensável, principalmente num país europeu. É qualquer coisa que não dá, não encaixa, esta peça não encaixa na minha cabeça, que é como é que estas coisas continuam a ser consideradas um crime, como é que acabam por as pessoas serem postas de parte numa sociedade, num país inteiro. E o facto de a religião estar relacionada com isso é revoltante, é revoltante. E portanto foi um livro que eu gostei imenso de ler, mais um que eu gostava que estivesse traduzido, mas veremos um dia, talvez. Gostei mesmo muito de ler e é um livro que eu aconselho mesmo a toda a gente, porque a história familiar relaciona-se depois aqui com a história, a forma como a história presente está escrita, às vezes tem muita piada e acaba por envolver efetivamente bruxas, depende da perspectiva que vocês derem à palavra, espíritos ou fantasmas, também vai depender um pouco daquilo que vocês considerarem, mas é muito interessante. E o último livro do mês, aquele que me levou quase um mês a ler e que eu estive 2 semanas quase parada e por isso é que eu acabei por o arrastar para novembro, foi Duna, do Frank Herbert. Um livro que eu sabia que ia ser complicado de ler, é onde a maior parte das pessoas concorda, não é um livro fácil de ler, não é. Eu até pensei que eu ia ler mais rápido, mas enganei-me. Nós temos aqui a história de uma família que acaba por ser obrigada a deixar o seu planeta natal, que é Caladan, e ir para Arrakis. Arrakis é um planeta que é praticamente deserto, só se vê dunas, daí o nome do livro. No entanto, esse planeta, apesar de ser um planeta deserto, é muito rico em especiaria, que acaba por ser uma moeda de troca interplanetária. É uma especiaria que só é produzida naquele planeta, é uma especiaria que acaba por fazer com que as pessoas que estejam a explorar aquele planeta sejam extremamente ricas e que tenham um poder muito grande interplanetário. E portanto nós temos aqui uma história que é muito densa a nível de trama política. E no entanto, aquilo que efetivamente acaba por ser mais importante neste livro é a nível ecológico. E é uma coisa que, por exemplo, eu achei que o filme, que eu já fui ver o filme, não passa assim tanto. Eles focam muito na trama política, mas a parte ecológica fica um bocadinho para trás, que é onde efetivamente este livro é extremamente importante. Cheguei a um momento desta leitura em que eu comecei a sentir a umidade do ar.
É tão importante tudo o que há de umidade, de água neste planeta, é um recurso tão escasso que torna-se tão importante que nós começamos a ver a água para nós de forma diferente. Foi um livro que eu gostei muito de ler, apesar do tempo que eu demorei a ler este livro, mas foi um livro que eu gostei muito de ler. A única coisa que eu tenho a apontar é que não é efetivamente fácil de ler, porque nós temos aqui personagens que conseguem ver linhas temporais a cruzarem-se entre passado, presente e futuro, e às vezes falam tendo isso em mente, mas nós não sabemos, nós não estamos a ver essas linhas. E portanto há muitas coisas que acabam por ser um bocado, parecem-nos caídas um bocado do céu, e no entanto às vezes ele explica, outras vezes não fica assim tão claro e portanto acho que se torna um bocado confuso nesse aspecto, mas a história é efetivamente muito interessante. Só acho que haveria algumas formas de escrever isto de maneira a que fosse um bocado mais acessível e portanto não consigo dizer oh meu Deus, mas é efetivamente muito bom. Vou querer ler os próximos, espero que traduzam para além do segundo e portanto eu sei que vou ler pelo menos o segundo. Não vou ter assim muita pressa porque efetivamente, apesar de ser um livro mais pequenino, é uma história muito densa. Acontecem muitas coisas e ao mesmo tempo parece que não acontece nada. Nós temos aqui vários anos e o livro acaba por estar dividido em 3 partes. O filme diz respeito, a primeira parte do filme diz respeito à primeira e segunda parte do livro e a terceira parte deve ser o que eles vão usar na segunda parte do filme. O que faz sentido porque é onde vai estar mais a ação. As primeiras 2 partes são bastante lentas. Nós estamos a ver personagens meio perdidas neste mundo, a tentarem adaptar-se a um mundo que não é o deles. Vêm de um mundo que é extremamente rico em água para um mundo em que não há água absolutamente nenhuma. Há aqui muitas questões que são levantadas, temos aqui muitas situações em que alguém está nos desígnios de outras pessoas, seja a nível religioso, seja a nível político, e portanto vemos como o Paul Atreides está a tentar orientar-se naquilo que é esperado dele e ao mesmo tempo naquilo que ele quer, e ele próprio sabe que vai estar envolvido em coisas grandes, porque ele consegue ver isso, lá está, passado, presente e futuro, e no entanto há certas coisas que ele está a tentar evitar, e ele não sabe muito bem como é que vai conseguir evitar, e penso que isso será aquilo que vem depois deste livro, e é isso que me está a deixar extremamente curiosa com o que vem depois, e portanto, para quem não tem medo, ele não é muito grande. Estou a dizer eu, de um livro que tem quase 600 páginas, mas é efetivamente um livro muito denso, um livro que às vezes vão ter de voltar a ler frases para tentar perceber o sentido daquilo, e eu poderia dizer que os epílogos ou que os apêndices do livro iam ajudar, mas nem por isso, até porque os apêndices são sobre a religião, sobre as Bene Gesserit e sobre a ecologia de Dune. Pelo menos o da ecologia de Dune está escrito quase como se fosse um conto, é algo que aconteceu antes, acaba por nos dar aqui uma ideia daquilo que está a ser feito, ajuda, mas também não acredito que ajudasse a ler antes do livro, portanto podem ler efetivamente depois da história. E pronto, é isto, levei imenso tempo a ler, mas gostei mesmo muito deste livro. E estes foram os livros que eu li durante o mês de outubro. Como vocês viram, foram leituras que eu adorei. Gostei mesmo muito, são leituras que eu recomendo a muitas pessoas. Se vocês acharem que aquilo que eu disse sobre algum destes livros ressoou de alguma forma convosco, então vão procurar o livro, leiam esta história, percam-se nestas histórias, com estas personagens, descubram se calhar uma nova história preferida. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, ficaram com vontade de ler algum destes livros, se já leram e não concordam assim tanto comigo, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima, tchau!